Bom dia, alunos. Olha eu aqui gravando uma aula síncrona sobre o livro A Poética do Espaço, nosso próximo texto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer quem é Gaston Bachelard. Gaston Bachelard nasce na França em 1884. Tem vários livros: A Poética do Espaço, A Poética dos Devaneios, Água e Sonhos, O Ária e os Sonhos, enfim. E o que eu quero dizer é o seguinte: ele nasce no século XIX. Então, a primeira questão aqui colocada dentro de estudos sociais é vocês entenderem qual é o contexto que ele nasce. Tá? A segunda questão é que ele é um homem praticamente do século XX, que ele morre em 1962. Tá? E a terceira questão é que ele se interessa, entre outros campos da filosofia, pelo campo da fenomenologia, que trabalha o que é fenomenologia. É estudar os fenômenos, estudar as sensações, o que elas nos provocam, os sentidos, né? E a partir daí, a gente vai trabalhar o tempo todo o corpo, porque as sensações são percebidas através do corpo. Então, esse é o Gaston Bachelard, tá? Esse é um estudo que foi apropriado pela arquitetura a partir da Segunda Guerra Mundial. Quem gostar de fenomenologia, tem autores anteriores a ele, Husserl, do qual ele foi muito influenciado, tem autores contemporâneos a ele, que é o Merleau-Ponty, e tem autores que até hoje trabalham, né, com essa questão da fenomenologia, levantando alguns outros pontos novos. Tá bom? Esse é o nosso primeiro passo. Tá? Outra coisa importante de ser colocada aqui nesse estudo, nessa apresentação, é vocês perceberem no título a casa do porão ao sótão, né, o sentido da cabana. A casa do porão ao sótão, o sentido da cabana. É o abrigo, é aquela morada que nos acolhe, né, permanentemente, provisoriamente, não importa. Do porão ao sótão. O que é o porão para vocês? Né? Qualquer dúvida, tira aqui comigo agora. O que é o porão? É o lugar que fica embaixo. Você guarda as coisas no porão. E o sótão? Lá em cima. É o lugar do sonho, do devaneio. Então, vocês comecem a pensar, do ponto de vista não apenas da fenomenologia, o sentido da casa. Como é que é a casa para cada grupo social? Né? E o que você guarda nessa casa, do porão ao sótão? Mas antes de mais nada, entender a casa como lar e a complexidade dela enquanto unidade e referenciada pelo grupo social que o habita. Quando ele fala que a casa é o nosso canto do mundo. A minha edição é de 1989, eu conheci o Bachelard logo depois que eu formei, muito antes de entrar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de ter sido professora, tá? Então vamos lá, a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz a miúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos, um cosmos em toda a acepção do termo. Vista intimamente, a mais humilde moradia não é bela? É isso que eu quero que vocês comecem a refletir. A casa como o canto do mundo. Cada um de vocês tem uma casa. Cada um de vocês agregou a ela valores de acordo com a subjetividade social, né, que vocês trazem. E eu não estou falando do nosso grupo social agora, estou falando do grupo social de vocês. E que também vocês pensem nessa casa, canto do mundo, para aquelas pessoas que não têm efetivamente uma casa de tijolo. Os vulneráveis, né? Ou que vivem em situação de vulnerabilidade, as pessoas moradores de rua. Né? Como é que essa casa vira o canto do mundo deles? Eu estou pontuando assim, questões importantes para a leitura de vocês. Bom, e, gente, alegria enorme estar aqui falando, né? Como se vocês estivessem na minha frente, no meu canto. Meu canto é esse e vocês estão aqui assistindo a aula. Tá? Isso é muito importante. Então, essa reflexão que fique, a casa, nosso canto do mundo. Esse nosso canto do mundo, se eu falei dos moradores de rua, né, com certeza eles agregaram valores oníricos para que ela se transformasse num lar. Com certeza, não tenho dúvida disso. Né? Embora haja um sentido de seres nômades, né? Infelizmente, mas agregaram valores como
um objeto, alguma coisa que a referente, porque a casa não é o objeto, no sentido de casa é o objeto, e ele é constituído por memórias, até por objetos, mas que trazem memórias ou que vão construir memórias. E aí, saindo, né, dessas pessoas que estão em situação de rua, pensando na casa de cada um de vocês, qual é o lugar que essas memórias são guardadas e qual é o lugar que essa memória entra no sentido do devaneio, né? É o porão e o sótão. Isso é muito importante até para o exercício que a gente vai fazer. Tá? Vocês comecem a conectar o que vocês chamam de casa, que tem um sentido de lar, né? Para a gente depois construir o exercício que vai ser passado. Temos outro trecho aqui, voltei, que eu acho importante ler e vocês guardarem e procurarem. Nosso objetivo está claro agora. Pretendemos mostrar que a casa é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. Nessa integração, o princípio de ligação é o devaneio, ou seja, juntar passado, presente e futuro. Aí ele continua falando sobre isso. A casa é um ato contínuo, né, que se faz até por uma narrativa. Entrando um pouquinho mais já na ideia de porão, né, e sótão, a casa é lugar de uma memória? É sim, mas essa memória ela é tão contínua, né? É o sentido do tempo que não é marcado cronologicamente, é o sentido do tempo devaneio. Então essa memória fica viva na casa, mas a memória que se torna presente e alimenta a casa de cada um de vocês e a minha, algumas são guardadas, outras são expostas. O que é guardado vai para o sótão. O que é exposto e revivido, vivificado, vai para o sótão. Mesmo quando não existe o sótão fisicamente enquanto espaço, ele existe. Ele está lá. Então vocês têm que abstrair também o sentido de casa arquitetônica, pensar na espacialidade, na construção dos lugares. Talvez o quarto que virou sótão, o armário que virou sótão. Eu gostaria muito que vocês aqui no item 5 prestassem atenção quando ele fala: a casa é um corpo de imagens que dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade, a casa da estabilidade. E a outra questão aqui ainda nesse capítulo 5 é quando ele diz: a casa é um ser vertical. Tá? Entendam isso lendo, o que é um ser vertical, né? Porque tem o sentido de para baixo e o sentido de para cima. E a casa é um ser concentrado, né? E para ilustrar isso, ele fala da casa natal. A casa natal é aquela que guarda as nossas lembranças eternas, né? Seja ela qual for, pode nem ter sido a sua, pode ter sido de alguém da sua família, um avô, um tio, mas é a casa natal. E essa permanência dessa casa natal é muito trabalhada por ele nesse texto, tá? Porque ela vai habitar todas as suas casas. Você vai encontrar na sua casa a verticalidade e a concentração, mas essas referências nasceram lá na sua casa natal, seja ela qual for. Esse é um texto lindo. É um texto lindo porque ele une o porão da casa ao sótão pela escada. A escada é um elemento arquitetônico, não exatamente a escada física. E aí o nosso exercício é exatamente entender a casa natal de vocês, ou a casa que guarda essas relações, né, de sótão e porão, do ponto de vista indelével, né, inefável, indizível, mas vocês vão ter que dizer, e entender a verticalidade da casa, essa casa. E existindo ou não escada, o que é que fazia essa condição vertical
que ele assinala no texto, tá bom? Como é que vocês percebem nessa casa essa verticalidade que une porão e sótão? E também identificar o porão e o sótão. Eu posso identificar aqui na minha que o porão, na verdade, acaba sendo um quarto, aquele quarto que você vai colocando as coisas, né? Mas também pode ser algo que eu não consiga nem definir, né? Espacialmente falando. Esse é um exercício importante para vocês, porque o arquiteto, o projeto mais importante que ele tem que fazer é o da casa. É conseguir trazer todas essas questões ligadas às sensações ao cliente. Né? A casa é algo que se permite dizer na nossa profissão, o nosso projeto maior. Tá? Trazer ao seu cliente esse sentido amoroso, onde você vai encontrar a sombra e a luz, tá? E vai preenchê-la com as suas subjetividades, guardar o que tem que guardar e sonhar com o que tem que sonhar, deixar à mostra, tá bom? Esse é o texto, o sentido da cabana, da casa ao porão, o sentido da cabana. Ele fala do nosso grupo social, mas de uma maneira individualizada. Quando vocês lembrarem dessa casa, ela vai estar associada a outras pessoas, provavelmente, ainda mais a casa natal. A casa natal é aquela casa que eu vou lembrar, tá? Não entendo isso como uma casa da infância que ninguém lembra nada, que é bebê. Mas a casa é onde você percebe que está numa casa. E aí sim, você vai fazer um trabalho onde você vai rever os grupos sociais que habitavam nela e por que ela é a sua casa primeira. Gente, muito obrigada. Eu entendo que as aulas assíncronas não podem ser muito longas e nós tiraremos dúvida nas aulas. Eu estou muito feliz de encontrar vocês. Vamos tomar um café agora? Revejam esse vídeo, tirem dúvidas, tá bom? Que eu teria um prazer enorme de, na nossa próxima aula, repassar isso, tá?